Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 5 hábitos de pessoas felizes, né? E quando a gente fala de felicidade aqui na Alquimia da Mente, tem a ver com essa frequência vibracional, uma frequência vibracional medida, né? A gente mede tanto na referência da na escala de Hawkins, do doutor, né, David Hawkins, baseado em ondas Hertz, como também ondas sonoras que também são baseadas em ondas Hertz. Ondas Hertz, elas são muito mais corriqueiras do que a gente imagina. Até as ondas de rádio, né, são ondas Hertz, né? Se você lembrar ZYZ, né, aquela coisa megahertz, tem a ver com isso. E não se trata apenas de felicidade passageira ou mesmo uma felicidade momentânea, né? O que é uma felicidade passageira, uma felicidade momentânea? Aquela felicidade que você tem naquele dia e depois acaba, né? E a grande maioria das pessoas, e pode ser o seu caso, você pode estar passando por essa fase, procurando a tal felicidade, a tal renda extra, a tal solução dos seus problemas, né? A gente fala da receita milagrosa, receita de bolo, o milagre, a fórmula milagrosa, só que ao mesmo tempo ela só dura aquele dia, ao mesmo só dura alguns instantes, a gente pode dizer alguns segundos e depois acaba tudo. Não é isso que a gente está falando. É de uma felicidade o quê? Longo prazo, atemporal. Onde quer que você esteja nessa realidade, outra dimensão, outra realidade, você vai conseguir alimentar e conseguir sempre prostrar-se ao seu favor. Então o primeiro hábito é, as pessoas felizes elas não ficam se exibindo, elas não precisam disso. E quando a gente fala de exibição, né, a gente fala hoje muito das redes sociais. Então, você, por exemplo, eu estou segurando aqui minha pauta, né, basicamente para a gente gravar esse podcast, esse vídeo, mas só o que? As pessoas costumam, né, só tirar selfie, só tirar foto delas, querendo mostrar para os outros, comprando coisas que elas não precisam, se endividando muitas vezes, só para querer mostrar para as outras pessoas o que elas gostariam de ser, né? Ou mesmo, vamos pensar nessa perspectiva, aprofundar um pouquinho mais, né? Você acha que pessoas que na verdade têm dinheiro, investem, ou mesmo elas chegaram, né, tiveram uma vida batalhadora, né? Hoje batalha até mais, né? Por causa do patrimônio que conquistaram, elas ficam se exibindo? É uma pessoa que tem dinheiro mesmo. Não estou falando de uma pessoa que na verdade vai ostentar na internet, ou mesmo vai ostentar na rua o carro importado que comprou. Lógico que não, né? E por que isso é tão importante? Por que uma pessoa feliz não se exibe? Porque não precisa. Aí, no caso, você tem, por exemplo, uma dicotomia, né, que seria a polaridade entre o ego, então seria no sentido aqui que a gente está usando de conceito de egocentrismo, de você, o seu orgulho, de querer mostrar isso para o outro, meu eu, né, seria até o arquétipo de leão, de querer mostrar quem eu sou, a minha beleza, né, e ao contrário, tem a ver com o self quântico, que a gente poderia dizer, então, basicamente a sua essência. Você não precisa ficar mostrando para saber, mostrar para os outros. Não tem um objetivo. Não tem objetivo. Para que você vai ficar se exibindo? Você já é feliz, né? Você não precisa do aval das outras pessoas para dizer que você é feliz. E o que acontece hoje é muito isso, né? E até mesmo criaram hoje uma profissão, influenciadora, influenciadora, né? Influenciador, influenciadora, que as pessoas hoje costumam rotular como se fosse a profissão do século, né? Mas será que é? Eu quero levar esse questionamento aqui, que a gente usa muito filosofia aqui dentro da Alquimia da Mente. Será que é? Né? E aí entra essa pauta. Eu não vou responder essa pergunta, mas você tem todas as ferramentas na mão, se você segue a gente, ou mesmo é o nosso aluno, já sabe do que eu estou falando. Segundo hábito das pessoas felizes, elas falam menos, né? Então, falar menos não é falar pouco. Falar menos é você, cada vez que usar o seu neocórtex, pensar, usar cognição, você refletir sobre, basicamente, o que você pode falar naquele instante. Muitas vezes, na verdade, a gente não utiliza esse poder que nós temos, que é o poder de eu ficar quieto, né? De você não falar nada, é de ficar calado mesmo. O silêncio muitas vezes diz mais do que palavras, e é isso que na verdade uma pessoa feliz faz. É desnecessário você, por exemplo, numa discussão, né? Então vamos pensar num bate-papo, numa conversa, você procurar sempre o que? Ganhar, né? Um ganha-perde. E muitas pessoas ficam assim, até mesmo no relacionamento, né? Uma pessoa quer ganhar, outra quer perder. Não tem objetivo, né? Não vai chegar a lugar nenhum. E quanto mais você entende isso, mais você entende, caramba, eu não quero ganhar, né? Aqui, na verdade, é um entendimento, a outra pessoa tem um outro ponto de vista, eu respeito, mas não concordo. E é assim, a vida segue. Então, falar menos é um dos exemplos práticos que uma pessoa feliz vai seguir. Terceiro hábito das pessoas felizes é, elas aprendem diariamente.
Então elas consomem muitos livros, muitos podcasts, elas procuram conhecimento, né? Eu sempre falo que existe uma diferença, cuidado com essa diferença que pode te ajudar bastante, que é a diferença entre informação, entre conhecimento e sabedoria, né? Quando você procura os três e sabe procurar os três, você consegue cada vez mais alimentar essa tríade, né, de verdade, de você procurar por novas fontes em relação ao que existe, ou mesmo ao que não é considerado que existe, né? Porque basicamente tem muita coisa que na verdade não vai ser revelada, ou mesmo não está... as pessoas não ficam falando, né? E por que eu quero dizer isso? Quanto mais você estimula o seu cérebro, você cria o quê? Novas sinapses cerebrais, você cria novas conexões e basicamente neurônios que disparam juntos, eles continuam juntos, né? Então, quando você cria essa possibilidade dentro do seu organismo, né, de basicamente novas conexões, você afeta diretamente sua bioquímica. Então, você se torna alquimista da mente e do seu corpo, não só do cérebro, mas do seu coração, do seu sistema digestivo. E você afeta diretamente os resultados finais da sua experiência no momento presente. Então, só de, por exemplo, você ter um tempo com você consumir um livro, às vezes até uma indicação, né? Eu gosto muito de música clássica, eu escuto de tudo, mas música clássica nesses momentos de leitura te ajuda muito a você, basicamente, entrar, né, numa frequência vibracional, principalmente a gente fala ali de alfa ou mesmo beta, né? Talvez mais beta, né? Se você estiver concentrada mesmo na leitura, para você conseguir entender as coisas de uma perspectiva diferente. Tá? Um beta menor, às vezes. Mas o grande lance é você influenciar o seu corpo de uma maneira positiva e repetindo isso, né? Nada como a força do hábito para te ajudar cada vez mais nisso. Quarto hábito das pessoas felizes ajudam os menos afortunados, né? Aqui é legal, né, usar a deusa da fortuna, né? As antigas civilizações, até mesmo em Roma, né, eles usavam muito esse conceito da fortuna. E é uma palavra bonita, né? Se eu falar fortuna, o que vem na sua cabeça? O que vem no seu inconsciente, subconsciente, consciente? Vem algo muito positivo, né? E muitas vezes é rotulado como dinheiro, mas não é só dinheiro. Fortuna, na verdade, tem a ver com abundância, que é a única coisa que existe, né? Ah, Diego, mas tem pobreza, tem escassez. Será que existe ou foi criado? Isso eu falo para você porque a percepção não é a realidade. Aquilo que você vê não necessariamente é o que é real. Eu quero dizer isso porque existe um jogo por trás. E quanto mais você se aprofunda disso, mais você vai entender do que eu estou falando. E as pessoas que são felizes, elas ajudam os menos afortunados, não só as pessoas que são pobres materialmente. É que eu quero deixar uma ressalva, né? Porque muitas vezes, na verdade, uma pessoa que é pobre materialmente não quer ser ajudada. E não precisa muitas vezes. Porque quando você, por exemplo, só dá o peixe, você não ensina a pescar. E tem muita gente, por exemplo, inferiorizando, isso é real. Você vê, por exemplo, por que ainda existe pobreza no mundo? Porque ainda existe alguém que, na verdade, se sente superior ao outro, né? Todos nós somos iguais, na mesma fonte, mesma origem, retornaremos à mesma origem, porque nós fazemos parte da mesma origem. Nós somos criador e criado, né? Então, assim, quando a gente pensa nessa perspectiva, não é apenas a pessoa que, na verdade, não tem uma casa, não tem um alimento, não tem carinho, não tem um pai, não tem uma mãe, né, pensando em constelação familiar, mas é muito mais do que isso. É uma pessoa que, por exemplo, que você encontra na rua, não só um mendigo ou uma pessoa que está pedindo dinheiro, mas qualquer pessoa no seu trabalho, qualquer pessoa que está, por exemplo, você vê cabisbaixa, faz um elogio. Você não precisa deixar de ver esse vídeo, ou mesmo ver esse vídeo para fazer isso. É como se fosse um sistema de alavanca, né? Você sabe que, na verdade, a pessoa está precisando e você faz isso, sem esperar nada em troca. Isso é você poder ajudar alguém que está menos afortunado naquele dia, naquele instante, tempo e espaço. Ou você acha que as pessoas aparecem para você, o trânsito ele acontece para você, ou mesmo você às vezes perde o seu voo no avião por acaso. Existem coincidências, né? Nada no universo acontece por coincidência, tudo tem um motivo. O atraso, o trânsito, por exemplo, as pessoas que passam pela sua vida, independente se elas fizeram bem ou mal para você. O grande lance é aproveitar esses momentos, entender que você foi colocada ali para ajudar aquela pessoa, tá bom? Quinto aspecto, as pessoas felizes, elas riem diariamente, tá? E o que é o riso, né? A gente fala até, se a gente pensar na psicologia positiva, né? Então ali o Macaulay e o Emmons, quando eles começaram os estudos ali, eles começaram a conceituar que existem áreas do nosso cérebro responsáveis pela nossa positividade, né? E aí, no caso, a gente, cada vez mais estimulando aquelas áreas do córtex cerebral, nós conseguimos resultados a longo prazo que vão nos contribuir na parte pessoal, na construção
da nossa memória, da forma que, na verdade, nós geramos os nossos hormônios, neurotransmissores. Além disso, a maneira que nós nos comportamos no trabalho, com dinheiro, em nossa família, saúde e relacionamentos. Olha que interessante. Uma pessoa feliz, ela sente isso. Não é algo que, na verdade, eu preciso ter para saber que a felicidade existe. Mesmo em situações que às vezes, eu não sei, as coisas não estão dando certo. Eu sei que eu sou feliz porque eu tenho muita coisa, eu agradeço, né? Então existe o conceito dentro da psicologia positiva de agradecer, da gratidão, que é científica, né? E aí, no caso, você ri basicamente da situação. Caramba, se eu estou passando por isso, eu sei que na verdade eu tenho a ferramenta dentro de mim, a estratégia dentro de mim, mas ainda eu não descobri qual é a melhor estratégia para usar. Mas aí o que? Eu vou continuar tentando, eu vou continuar trabalhando basicamente para chegar nesse resultado final. E é isso. Rir de si mesmo não é rir como um bobo, um palhaço ou uma palhaça. Não é nesse aspecto que a gente está falando aqui. É no sentido que de você entender que essa situação te leva a entender que você está viva. Você tem desafios, você tem problemas e você é capaz de resolvê-los. Isso é o mais importante. Se você quer contar com a nossa ajuda em relação a esse aspecto, clica no primeiro link da descrição que tem um curso, um treinamento especializado para te ajudar nesse aspecto. É muito fácil, muito simples, aqui no podcast ou no vídeo. Clica no primeiro link da descrição, você vai ver ali, né, basicamente o nosso treinamento, para você saber mais. E se fizer sentido, vem para cá desse lado junto com a gente aqui dentro da Mangabeira Academy, um dos nossos treinamentos, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Forte abraço e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui.